Vamos lá falar hoje de aspectos importantes dessa outra corrente, né? Então a gente já falou das correntes do helenismo, né? Eu e a Frida hoje aí vamos falar então para vocês da outra corrente que é do ceticismo. Então é muito interessante e é muito tranquilo. Facinho, 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 tá? Igual as outras. Então a gente falou do cinismo, que é a corrente da vida simples, e aí a semelhança do cão, né, do cachorro. Então, a vida como um cão, uma coisa simples. A gente falou também né, do cinismo, e tem aquela ideia lá do Alexandre e tal, que chega para Diógenes fala para ele lá não atrapalhar. Então, a ideia é de não valorizar as questões mais sociais, né? Não valorizar hierarquias, essas coisas. Outro ponto importante falou foi do epicurismo. Lembrar, então, o Epicuro, a ideia do prazer, da valorização do prazer, do hedonismo. Lembrando que é um prazer racionalizado, ou seja, é um prazer que vai ter que passar por um crivo racional. E aí hoje a gente vai falar do ceticismo. Então o ceticismo também é uma corrente grande, né, que tem muita influência, principalmente no período romano, né, que já é mais pro fim aí do helenismo. E aí é iniciado por esse cara aqui, o Pirro, né, Pirro de Élida. Então esse cara vai ser o principal aí representante e que ele vai trazer essas noções aí do ceticismo. Assim como as outras escolas, eles também buscam a ataraxia. Só que aí a gente tem que tentar entender o que significa o termo. Cético vem do grego skepsis, que significa na prática a palavra investigar. Então, investigar, examinar. Então, investigar é o séptico. Então, aquele skepsis é investigar, séptico é o cético, ou seja, aquele que investiga, aquele que quer descobrir, aquele que quer saber, né? Então, ele quer saber sempre os motivos. E para a gente chegar nessa origem, a gente faz uma forma de linha de pensar que vai ser contínua, né? Então a gente sempre está perguntando o porquê do porquê do porquê, querendo sempre saber qual é a motivação ou qual é o pensamento original. E aí a gente entra na dificuldade, porque qual é que vai ser o limite? Então, se eu vou sempre perguntando o porquê das coisas, eu vou chegar numa pergunta que vai dar origem a outra. Então, necessariamente, a gente não vai ter uma resposta. E aí, essa é a concepção cética, ou seja, é aqueles que vão sempre questionar e, por questionar e esse questionamento ser amplo, eles não chegam a uma resposta. Até porque também respostas, opiniões e visões partem de pontos, né? Então, toda vez que você está vendo uma visão ou uma pesquisa, uma opinião, é sempre a partir de um ponto. Então a gente nunca vai conseguir chegar numa verdade que seja, na visão dos céticos, totalizante, porque sempre você vai partir de um ponto de alguém. Então sempre vai ser a visão que hoje nós, professores, temos sobre a educação, que vai ser diferente da visão que os educadores da década passada tinham, e assim sucessivamente. Então, qual é a ideia deles? É compreender que não é possível chegar numa visão ou numa verdade absoluta. E não conseguir chegar numa verdade traz uma insegurança, uma insatisfação, né? Já pensou? Estamos perguntando tanto e questionando e não conseguimos descobrir nada, porque sempre a gente vai ter novas perguntas. Então a visão do séptico é a visão do aceita que dói menos. Por quê? Porque o que vai acontecer? Você não consegue chegar, né, numa visão universal, definitiva. Sempre você vai partir do ponto de vista de alguém. Então, a melhor coisa aí é não pronunciar a ideia. Porque se você colocar ou defender alguma ideia, você vai ter que defender o seu ponto. Então, por isso, os céticos eles vão buscar a ataraxia por meio de uma visão que eles chamam de epoqué. A epoqué seria a suspensão do juízo. E aí você não pensa sobre aquilo, porque aquilo não vai chegar à conclusão. E você também pratica a afasia, que vai ser a ideia de não emitir opiniões ou não emitir conclusões sobre coisas que a gente não consegue
aí definir de maneira clara. Então, basicamente, o pensamento é esse. A gente não emite opiniões porque a gente não consegue chegar numa verdade. E a ideia de não chegar numa verdade traz uma insatisfação. Beleza? Então, basicamente, é isso. E aí depois a gente vai continuar com mais pensamentos das escolas helenistas. Valeu! Fui!